Nosso primeiro convidado é Arthur Neto, do PSDB. Arthur Neto, do PSDB, é natural de Manaus, tem 66 anos, é casado e pai de 4 filhos. Formado em Direito, seguiu carreira diplomática e hoje é conselheiro do Ministério das Relações Exteriores. De uma família de políticos, começou cedo a atuação na vida pública. Foi deputado federal por 3 mandatos, tornou-se prefeito de Manaus numa aliança com o PSB em 1989 e, por último, foi senador da República por 2 vezes consecutivas. Para esta eleição, fechou com o PPS e tem como vice Issa Abraão. Bem, a ordem dos entrevistados foi definida por sorteio e as regras aprovadas por todos os candidatos. Veja como vai funcionar. A entrevista terá 21 minutos de duração e será dividida em 2 blocos. Para abrir, todos os candidatos terão 2 minutos para responder a uma mesma pergunta. Em seguida, serão feitas 5 perguntas pré-gravadas e de temas livres, 2 de jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação e 3 da população de Manaus, com 2 minutos e meio cada uma para respostas. No segundo bloco, os candidatos responderão mais 2 perguntas, também de temas livres, feitas pelas apresentadoras. O tempo de resposta será 2 minutos e meio. Para encerrar, todos terão 1 minuto e meio para as considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que é igual para todos os candidatos. Candidato Arthur Neto, bom dia. Bom dia. Por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? Porque eu amo esta cidade e por isso juntei a minha própria experiência com a juventude do meu companheiro de chapa, esse jovem brilhante que é Issa Abraão. Porque, não estando no Senado, se eu estivesse no Senado, eu jamais postularia a prefeitura, porque eu nunca interrompi nenhum mandato meu para disputar qualquer outra coisa. Deixei de ser candidato a governador em 90, porque tinha compromisso com governar Manaus pelo tempo inteiro do meu primeiro mandato. Porque nós temos compromisso com a segurança pública. Vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Compromisso com a Manaus Verde. Vamos cuidar do Mindu, de outros parques. Vamos fazer também um reduto ecológico muito bonito na Cachoeira Alta do Tarumã, com um aquário. Uma coisa que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu fiquei muito felizmente surpreso. Toda cidade que tem um aquário grande, ela atrai 30% a mais de turistas do que atrairia se não tivesse o aquário grande. Porque nós temos que enfrentar com clareza esse drama que é o engarrafamento do trânsito. As pessoas de Manaus hoje praticamente moram, não nas suas casas, mas moram dentro de ônibus e dentro de táxis e dentro de carros particulares. Porque eu não quero saber a quem pertence a culpa pela falta d'água. Mas no nosso governo não faltará água para ninguém nesta cidade. Vamos enfrentar essa questão para valer. Isso é coisa que chega a humilhar, não só a quem não tem água, como chega a humilhar a quem governa a cidade e não consegue resolver o problema. Sou candidato porque quero colocar minha experiência de ex-ministro, deputado federal várias vezes, senador da República, sempre em posições de liderança e comando no Congresso Nacional, ex-prefeito da cidade, a serviço. E sou candidato porque Manaus vai ter a minha alma ao seu lado nesta campanha, nesta caminhada. Candidato, vamos agora às perguntas de jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Muito bem. Um tema que dominou as 2 últimas eleições para prefeito de Manaus é transporte coletivo. Queria saber como é que se resolve a situação numa cidade como a nossa, cujo trânsito é tão complicado e as vias são pequenas. O que fazer para resolver o transporte coletivo das pessoas em Manaus? O senhor tem 2 minutos e meio. Muito bem, Gerson. Olha só, eu vejo 4 questões básicas. Uma muito fácil de resolver. É preciso os rodoviários, que são meus amigos, muito queridos, darem um tratamento melhor aos idosos. E nós vamos acertar isso muito rapidamente, tenho certeza. Os outros 3 problemas são ligados à superlotação nos horários de pico, sobretudo, demora para chegar ao ônibus, o absoluto desconforto, a ineficiência do sistema que está muito na cara de todo mundo. Os 3 itens seguintes, eles se devem ao fato de que há mais de 11 anos não se faz nenhuma intervenção no sistema viário ligada à ideia de se viabilizar o sistema coletivo, de transporte coletivo. Não se faz. Nós vamos ter que fazer isso. Intervir, por exemplo, no sistema viário do Coroado, do São José,
da Rua Recife, isso com dinheiro da Prefeitura. Com parceria estadual, poderemos ir além. Com parceria federal, mais além ainda. Com parceria internacional, mais além ainda. Mas com o nosso dinheiro, essas intervenções e mais algumas pequenas, inclusive o recuo das paradas, a moralização das paradas, que não tem segurança, estão depredadas, são cerca de 2.700 paradas de ônibus que estão ao Deus dará, inclusive colaborando com a insegurança pública. Eu estou muito preocupado porque o BRT precisa sair antes da Copa, e no ritmo que vai, eu tenho a impressão que ele não sai antes da Copa. Quero ser muito sincero ao dizer isso. Vamos lutar muito para que ele saia, ele tem que sair do papel. Será um dos itens fundamentais. Vamos dimensionar para valer, redimensionar o tamanho e o peso na administração do IMTT, do Intrans. Vamos colocar isso no nível de educação e saúde, porque é um drama que mexe com a economia, mexe com a vida das pessoas, com a vida psicológica, com a saúde psicológica e física das pessoas, mexe com a produtividade do trabalho, mexe com tudo. Enfim, muito obrigado pela pergunta, Gerson. Eu espero que Manaus encontre agora o pulso firme e a lucidez para consertar esse drama, essa dificuldade, esse problema. Vamos agora à segunda pergunta de jornalistas da Rede Calderaro. Questões como mobilidade urbana, transporte público, o uso do centro da cidade, a falta de preparo de Manaus para enfrentar questões climáticas, o próprio problema da cheia, que nós batemos um recorde esse ano e teve uma série de consequências, né, para a população. São todas questões ligadas ao plano diretor de Manaus, que é um problema polêmico na cidade. Nós não temos um plano diretor que dê a possibilidade de Manaus crescer de forma organizada. Qual a proposta de programa, a proposta no programa de governo da candidata ou do candidato em relação ao plano diretor? Olha, bom, o senhor tem 2 minutos e 30 a partir de agora sobre o plano diretor. Pois não. O Rejane e Natália, o áudio não estava lá tão bom, mas pelo que eu percebi da Rosiane, eu vou responder até de trás para frente. A arborização, vamos cuidar disso para valer. Mas a arborização só dá certo se a sociedade se engajar no projeto. Senão, acaba a árvore sendo arrancada e sendo mais um programa falido. Plano diretor. O que está na Câmara é tímido. Ele não dá a uma prefeitura com o caráter daquela que vou fazer junto com isso, Abraão, não dá os instrumentos para nós colocarmos ordem efetiva numa cidade. Precisa de ordem, de lei, precisa de organização. Centro da cidade. Nós vamos revitalizar o centro, óbvio. Eu tenho tido conversa com vendedores ambulantes, com empresários de toda sorte, com comerciantes, com feirantes. O centro não pode continuar como está. E não é só por causa da Copa, não. A Copa é um belo pretexto para nós consertarmos o centro, que tem que voltar a ser um cartão postal. A Copa depois vai trazer mais turistas, se Deus quiser. Mas o turista também é um pretexto. Eu quero o centro, sobretudo, para usufruto dos manauaras, daqueles brasileiros que vivem aqui em Manaus. Nós temos que cuidar do centro, fazendo com que as ruas sejam desobstruídas, as ruas estejam... Eu queria comércio de noite, com iluminação feérica, eu queria shopping a céu aberto, eu queria segurança para valer, concluir o Paço Municipal, que eu sei que está em andamento a obra, mas concluir o Paço Municipal, fazer dali um ponto de visitação. Em outras palavras, uma cidade que não zela pelo seu centro histórico é uma cidade fadada a ter problemas muito graves quanto ao turismo, é uma cidade fadada a perder a sua identidade. E o nosso centro histórico é potencialmente muito bonito. Nós temos ali aquela parte que está bem cuidada, do Teatro Amazonas, o prédio do Tribunal de Justiça Antigo, aquela praça que foi revitalizada também no meu governo e que foi revitalizada de novo, se não me engano, no governo do meu adversário Eduardo Braga, eu devo reconhecer que foi um trabalho bem feito, a de São Sebastião. E finalmente saneamento, a Rosiane falou, vai ser uma ênfase nossa. Eu fiz 500 quilômetros de rede de drenagem numa prefeitura pequena e pobre como a que eu governei. Agora nós vamos simplesmente botar para quebrar nesse item. Vamos dar início agora à fase de perguntas da população, perguntas escolhidas aleatoriamente. Vamos à primeira delas.
Nós que já temos uma área pleiteada para se construir um centro de compra popular, nós queremos saber do candidato que foi eleito, se ele vai dar continuidade desse projeto que já existe. Porque nós já temos um caminho andado já há vários tempos que a gente vem discutindo uma política sobre a questão do centro de Manaus, e nós temos aí um espaço que já estão pleiteados pela prefeitura. A gente só quer saber se o candidato que foi eleito já vai dar continuidade no centro de compra popular. Sem dúvida alguma. Só um minutinho, desculpe interromper. Antes que o senhor responda, nós vamos a um breve intervalo comercial.